Olá pessoal, boa tarde. Aqui quem fala é o professor Abdinardo Oliveira e vamos para a nossa quarta semana de ADNP da disciplina de métodos quantitativos de projeção e agrupamento. A aula de hoje vai se tratar de um teste bastante utilizado em ciências sociais aplicadas, que é o teste de análise de variância, também conhecido como teste ANOVA. O teste ANOVA ele é uma extensão do teste T que nós vimos em aulas passadas para se fazer comparação entre grupos. Ou seja, enquanto que o teste T ele só permite você fazer comparações com grupos que têm no máximo duas categorias, ou seja, o sexo sendo feminino, masculino, quando você vai fazer com três ou mais categorias, como por exemplo, o semestre, alunos do primeiro semestre comparados com alunos do segundo semestre, comparado com alunos do terceiro semestre e assim por diante, nós utilizamos o teste ANOVA. Então, toda vez que você for lidar com comparação de três ou mais grupos, você faz o teste ANOVA. Se for com dois grupos, você faz o teste T. Qual é a característica que você deve ter desses grupos? A distribuição entre o número de componentes por grupo ela tem que ser bem próxima. Ou seja, se você for fazer essa comparação entre um grupo que só tem 8 observações com um grupo que tem 80 observações, muito provavelmente esse teste ele pode apresentar um erro. Então, se você for fazer a comparação, esses grupos devem ter basicamente o mesmo número de componentes. Então, o grupo A tem 20 componentes, é desejável que o grupo B também tenha 20 componentes, é desejável que o grupo C também tenha 20 componentes. Entendeu? Pode ter 2 a menos, 3 a menos, mas eles têm que estar bem próximos. Do contrário, isso pode afetar o resultado do teste, e aí a recomendação é utilizar testes não paramétricos que nós veremos mais adiante. Um segundo critério que ele cobra é que os dados tenham uma distribuição normal. Ela não é uma exigência que assim seja, mas é bem desejável, porque a depender da configuração dos dados, se eles tiverem muito outliers, isso pode afetar o resultado do teste. Correto? Então, como é que a gente faz? Então, o primeiro passo é a gente descobrir que tipo de variáveis nós podemos trabalhar aqui no nosso banco de dados do preço de carros. Então, você vem aqui em analisar estatística descritiva e frequência, eu já verifiquei que essas seriam as variáveis a serem utilizadas no teste ANOVA, que seria o chassi do carro, a, a tração do carro, o tipo de motor, o número de cilindros e o tipo de sistema de combustível. Então, desmarca aqui em todas as estatísticas. Se você clicar em OK, você vai observar que todos eles têm mais de dois grupos. Então, aqui eu tenho 5 grupos quando eu vou olhar aqui pelo chassi do carro. Quando eu vou olhar aqui pela tração do carro, eu tenho 3 grupos. Quando eu vou olhar aqui pelo tipo do motor, eu tenho 3, 6, 7 grupos. Se eu for olhar pelo número de cilindros, eu tenho aqui 3, mais 6, 7 grupos também. Se eu for olhar aqui pelo sistema de combustível, eu tenho também 3, com 6, tenho 8 grupos. Então, essas seriam as variáveis que eu poderia fazer as comparações. E essas comparações vão ser em relação a quê? Vão ser em relação a variáveis numéricas, ou seja, variáveis contínuas, variáveis do tipo escalares. Só que para poder rodar o teste ANOVA de maneira adequada no PSPP, a gente não vai utilizar o sistema de menu, que habitualmente eu andei mostrando para vocês. Mas sim, nós vamos utilizar o sistema de scripts. Então, o que é um script? Se você vier aqui em arquivo, e se você clicar aqui em sintaxe, o que é que vai acontecer? Ele vai abrir um arquivo texto, uma janela nova no qual você vai poder editar linhas de comandos para que o PSPP possa executar. Então, no computador de vocês, você digitaria arquivo, new, sintaxe. Na hora que você clicar em sintaxe, ele vai abrir um novo arquivo, uma nova janela, melhor dizendo, nesse formato aqui que você está vendo. E aí, nessa nova janela que vocês estão vendo, você poderá digitar linhas de comando para que o PSPP execute essa linha de comando. Então, esse arquivo que vocês estão vendo estará disponível também no gabarito. E a grande dica que eu passo para vocês é que vocês salvem esse arquivo
de linhas de comando que em outras aplicações do PSPP nós vamos precisar do mesmo arquivo. Ok? Então, para esse arquivo, nós temos essas linhas de comando. E o que é que essas linhas de comando estão dizendo para o PSPP? Estão dizendo aqui nessa primeira linha que é para ele executar o teste ANOVA. E aqui embaixo, onde tem essas barras, é justamente os parâmetros para poder rodar esse comando para fazer o teste ANOVA. Então, o primeiro parâmetro, ele está pedindo que variáveis você vai lidar. Então, nesse primeiro trecho aqui, você vai digitar as variáveis escalares, as variáveis numéricas. Aqui, por exemplo, eu estou pegando o comprimento do carro. Eu quero saber o seguinte, à medida em que eu vario o tipo de chassi de carro, eu quero saber se o comprimento desse chassi varia entre os grupos, ou seja, se a média desse comprimento varia. Então, nessa primeira parte, você digita as variáveis escalares, você pode digitar mais de uma variável escalar. Aqui eu vou começar com uma, depois eu vou repetir o exemplo com duas. E depois aqui da expressão by, aí que você vai colocar a variável de agrupamento, que são as que eu previamente mostrei para vocês. Então, no nosso exemplo, nós vamos escolher o chassi do carro. Então, aqui é uma variável escalar e aqui é uma variável de agrupamento. Na linha de baixo, ele está perguntando que tipos de estatística você poderá utilizar. Aqui eu estou pedindo que ele me traga uma estatística descritiva e que ele me faça um teste de homogeneidade. O que é que significa esse teste de homogeneidade? Ele vai verificar se as variâncias dos grupos se elas são estatisticamente iguais. Se houver diferença entre essas variâncias, aí significa que eu teria que alterar o teste para poder identificar que grupo é diferente de quem. E aqui eu estou usando o teste de agrupamento mais utilizado, até porque não existe um consenso de quem é melhor do que quem. Então isso depende muito da abordagem que você vai lidar. Mas aí, nessa análise post-hoc, que vocês estão vendo aqui escrito Tucker, isso daí é um teste que ele é utilizado, que ele vai te dizer que grupo é diferente de quem. Então, uma vez que você digita essas linhas de comando, então, no exemplo de vocês, o que é que vocês vão alterar? Vocês só vão alterar o tipo de variável escalar e vocês só vão alterar o tipo de variável de agrupamento. Os outros parâmetros você não muda. Então, uma vez colocadas as variáveis escalares e as variáveis de parâmetro, o que é que você faz? Você vem aqui no menu executar e clica em All, que aí ele vai executar todas as linhas que estão escritas lá. Você clicar aqui em All, ele vai executar e ele vai te mostrar aqui uma saída. E aqui nessa saída, se você observar, olha, ele executou aqui o nosso comando. E aí o que é que ele traz? Uma das primeiras coisas que eu pedi foi justamente a estatística descritiva. Então está aqui a estatística descritiva com média, desvio padrão, o erro padrão, intervalo de confiança, mínimo e máximo. E aqui embaixo ele está fazendo aqui um teste de homogeneidade de variância. Como o teste aqui não rejeitou a hipótese nula, que é a estatística de Levine, por que eu digo que ele não rejeitou? Porque o valor da significância está acima de 5%. Então, como ele não rejeitou o teste, isso significa o quê? Que a variância dos grupos elas são estatisticamente iguais. Só lembrando o que é a variância? É o desvio padrão elevado ao quadrado. Logo, você não precisa mudar o teste post-hoc, ou seja, você pode utilizar o teste de Tucker. E aqui, quando ele faz o teste ANOVA, se você observar aqui na significância, ela deu abaixo de 5%. Então, o que é que isso quer dizer? Ela está dizendo que existe diferença entre os grupos. Ou seja, nem todos os grupos eles têm o quê? As médias estatisticamente iguais. E que média é essa que nós estamos avaliando aqui? Justamente o comprimento do carro. Ou seja, vai ter grupos em que o comprimento do carro é maior e que vai ter grupos que o comprimento do carro é menor. Então, cabe a gente saber que grupos são esses. E é aqui onde entra o teste de Tucker, que é o que nós pedimos aqui. Então, como é que a gente identifica quem é diferente de quem? Então, essa primeira parte desse agrupamento aqui, ele está testando aqui os carros conversíveis, e eles estão comparando aqui com os carros do tipo hardtop, hatchback, sedã e wagon. Então, se vocês observarem aqui na coluna de significância, todos esses valores aqui, eles são estatisticamente
iguais. Por que eu digo que eles são iguais? Porque o valor da significância ele é acima de 5%. Então, ou seja, se eu comparar a média aqui, ó, valor da média do carro conversível com a média dos demais grupos, esse valor 170 ele é estatisticamente igual a 176, como 166, como 177, 181 e 174. Se eu for aqui comparar o hardtop com os outros grupos, eu também chego à mesma conclusão. Por quê? Porque os valores aqui são acima de 5%. Mas quando eu vou comparar o hatchback com os demais grupos, veja que quando eu comparo o hatchback com o sedã e o wagon, eles são abaixo de 5% aqui o grau de significância. Então, logo, quando eu pego essa média aqui do hatchback, que é 166,59, e eu comparo com o do sedã, eles são estatisticamente diferentes. Ou seja, os carros hatchback eles são menores que os carros sedã. Quando eu comparo o hatchback com o wagon, os carros hatchback eles são estatisticamente menores que os carros sedã. Então, se eu for fazer a comparação do sedã com os demais grupos, é como se eu estivesse repetindo comparações que fizemos anteriormente. Ó. O sedã comparado com o hatchback ele vai dar significativamente diferente. E o wagon comparado com o hatchback também vai dar significativamente diferente. Qual é o alerta que eu passo para vocês? Isso daqui eu só passei para vocês para ilustrar como utilizar o teste. É que se vocês observarem aqui, os grupos eles são bem diferentes. Então, muito provavelmente, eu posso estar cometendo o erro do tipo 1 ou o erro do tipo 2. O que é que seria isso? Eu estou aceitando a hipótese nula quando eu deveria rejeitá-la, ou eu estou rejeitando a hipótese nula quando eu deveria aceitá-la. Então, para confirmar essas minhas hipóteses aqui a priori, eu vou precisar de um teste não paramétrico, que isso eu vou mostrar para vocês em aulas posteriores. Mas, por enquanto, vamos aceitando que o sedã é diferente do hatchback e o wagon é diferente do hatchback. Enquanto que os demais grupos, quando comparados entre si, eles possuem médias estatisticamente iguais. Então é isso, pessoal. Para rodar o teste é bem simples. Você só precisa dominar esse arquivo de texto, que a única coisa que você vai alterar é justamente as variáveis escalares e as variáveis de texto. Como eu havia falado anteriormente, eu posso trabalhar com mais de uma variável. Então, eu tinha incluído aqui o chassi do carro, agora eu vou incluir aqui drive wheel, que seria a tração do carro. Aí eu venho aqui, ó, logo abaixo aqui de car length, melhor dizendo, vou pegar uma variável escalar. Deixa eu ver aqui, car width, que seria aqui a largura do carro. Seria bem melhor. Ao invés de pegar, eu vou colocar aqui car width. Na hora que eu digito aqui, ó, car length, vírgula, car width, coloco aqui em all. Na hora que ele executa, eu vou aqui para minha janela e veja aqui agora que ele está fazendo a comparação para duas variáveis. Então, tem duas variáveis aqui, comparando em relação a essa variável de agrupamento e duas variáveis escalares. Então, aqui em relação ao comprimento e aqui em relação à largura. Então, ou seja, eu não preciso só avaliar com uma, eu posso avaliar com duas, com três, com mais. Você só tem que se lembrar de colocar aqui após a vírgula. Feito aqui, mais uma vez, as variâncias são iguais. Como os valores são abaixo de 5%, existe diferença significativa. Aqui é quando eu comparei em relação à largura, ao comprimento do carro. E agora eu vou comparar em relação à largura do carro. Então, se eu observar aqui, ó, quando eu pego o carro hatchback e comparo com o sedã, eles são estatisticamente diferentes. Por quê? Porque o valor aqui está abaixo de 5%. Mesma coisa aqui, ó, quando eu vou comparar aqui o wagon ele não tem diferença com ninguém. Então, ou seja, a única diferença quando eu levo em consideração a largura do carro é justamente entre o sedã e o hatchback. Os outros itens eles são estatisticamente iguais, ou seja, a largura dos carros, a depender do tipo de chassi, ela é estatisticamente igual.
em relação ao quê? A essas medidas aqui. Com exceção quando eu comparo o hatchback, que é 65,25, com o sedã, que é 66,26. E aí você pode me perguntar, mas professor, aqui ó, o sedã e o wagon têm a mesma média, mas aí ele só acusou diferença para o hatchback e o sedã. Por que quando eu vou comparar com o wagon, em relação ao hatchback, essa diferença não apareceu aqui? Como eu tinha falado para vocês anteriormente, isso é afetado pelo tamanho da amostra. Veja que o hatchback e o sedã, o tamanho aqui são próximos, mas quando eu vou em comparação ao wagon, eu não consigo detectar essa diferença. Entendeu? Então aqui, muito provavelmente, eu estou cometendo o erro do tipo 1, que é aceitando a hipótese nula quando eu deveria rejeitá-la. E aí essa confirmação nós faremos com os testes não paramétricos. Então é isso aí, pessoal. Essa seria a aula de hoje. Os arquivos eles vão estar disponíveis no Moodle. Qualquer dúvida é só postar no fórum. Muito obrigado e até a próxima.